Shalom, chama Pai do Senhor, eu sou Salário, oferecimento do Mistério da Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, World Ministry for Jesus Anointed Church, desde 1998. Estamos falando aqui sobre o dom de línguas, de capítulo 14 da Epístola do Apóstolo Paulo, revelado pelo Senhor Jesus como mandamentos para a sua igreja. Aqueles que buscam a verdade sobre o dom de línguas e sobre a ordem no culto. Temos aqui no capítulo 14, no final, verso 40, faça-se tudo decentemente e com ordem, não proibindo falar línguas, mas procurais com zelo profetizar. E não ignore isto, sob tremendo risco para a igreja, para a vida de cada um. Por que Paulo não proibia falar em línguas? Porque em Coríntios havia muitas nações. Era um porto internacional na Europa que falavam muitas etnias, línguas diferenciadas, seja o grego, seja o latim, seja o hebraico, seja o fenício, seja o siríaco, seja o árabe, etc. Ali havia muita gente que não entendia a língua um do outro. Portanto, o Espírito Santo dava o dom de entendimento de línguas para que o evangelho fosse disseminado por toda a terra e todo mundo. Porém, havia confusão nas igrejas de Corinto. Por isso Paulo escreveu um capítulo orientando a igreja sobre o uso dos dons e da ordem do dom de língua. O dom de língua aqui é o dom de entender um idioma humano. Não é gemidos intraduzíveis e inexprimíveis, não. Aquilo pode ser gemido, mas não é língua. Língua precisa ter verbo, gramática, semântica, significado. E vamos aos argumentos. O que fala a língua desconhecida edifica-se a si mesmo. Edifica-se a si mesmo porque ele pensa consigo mesmo, mas não pensa com o pensamento do seu próximo. No entanto, a profecia, a pregação, é maior do que o que fala em línguas. A não ser que haja interpretação, ou seja, a não ser que haja uma pregação naquela língua estrangeira, seja latim, hebraico, seja a língua de Coríntios, provavelmente era o latim e o grego. Então o hebraico, o aramaico, o siríaco era língua estrangeira, que precisava de tradutores. Então, a não ser que haja tradutores naquelas línguas, o dom de pregação é o objetivo maior do dom. A edificação do entendimento. O argumento do entendimento. Interpretação para quê? Para que o próximo tenha entendimento daquelas palavras. Se ele não tiver, Paulo compara, argumenta que será uma flauta, uma cítara barulhenta. Será como fazer barulho com instrumentos musicais, no caso, a fala, para os ouvidos dos irmãos durante o culto. Então isso é barulho, é ruído, é interrupção do culto, é desordem do culto. A não ser que seja bem ordenado, falando 2 ou 3, com tradução naquela língua aramaica, aquela língua hebraica, aquela língua latina, aquela língua grega, aquela língua siríaca, aquela língua árabe. Então, isso é o argumento definitivo para aqueles que estão com malícia. E Paulo aqui no capítulo 14, ele fala que muitos imitam essas línguas estrangeiras que não têm tradução e que ninguém sabe se é uma língua estrangeira ou não, com malícia. E eu acho que isso aconteceu muito na Rua Azusa ali, que os pregadores, muitos pregadores aí da Assembleia de Deus, dizem que foi dom de língua do Espírito Santo. Eu acho que ali foi o dom da malícia. Muita notícia se dá que as pessoas eram descontroladas e o culto era desordenado na época que aconteceu esses eventos. E tantas pessoas hoje falam naquilo que aconteceu de outra forma,
que não foi a forma real que aconteceu, ou seja, que as pessoas estavam falando ali português para os brasileiros que estavam lá, os portugueses estavam falando chinês para os chineses que estavam lá, os franceses que estavam lá, naquele culto em inglês. Então aquilo foi um fenômeno, no meu entender. Pode ter havido um ou outro caso, mas eu, pelo que tenho visto de notícias do jornal da época, era um cair no chão, era um retorcer no chão, uma desordem física e uma desordem linguística. Lógico que não era isso dom do Espírito Santo, porque Paulo fala nesse capítulo que Deus não é um Deus de confusão, verso 33, porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. E os cristãos de outras denominações devem concordar com aquele dom, devem ter paz com a doutrina, com aquela doutrina. Portanto, esse capítulo, com a minha hermenêutica aqui, eu creio que a luz do Espírito Santo desfaz esse chamado mistério da língua estranha. Então, muito cuidado com esses irmãos que propagam esse tipo de dom, desta maneira. E Paulo ainda mais outro argumento, o terceiro argumento de Paulo, ele diz assim: eu prefiro falar 5 palavras na minha própria língua inteligente, ou seja, vamos dizer assim, façam ordem no culto, irmãos, 5 palavras. Ele prefere dizer isso do que 10.000 palavras nessa língua jacacá, cadabu, cutuculuco, la lenga, la prenga, la lula, luga, la cuca, biga, la gulu, gulu, gulu. Então isso aí, língua de bebê, não é o dom da língua estranha de 1 Coríntios. A língua de 1 Coríntios é glossa no grego, que é a língua de estrangeiros, seja árabes que estejam no porto de Coríntios, que era muito movimentado por estrangeiros, do comércio internacional babilônico, e poderia ter acontecido um ou outro, mas não é o que nós vemos nas Assembleias de Deus, no movimento carismático católico, e muitos falando ao mesmo tempo. Então isso aqui não cabe na interpretação que nós estamos vendo, literal, do capítulo 14 de 1 Coríntios. Portanto, cuidado, irmãos, cuidado com a malícia. Malícia vem do mal, do pecado, da soberba. Shalom Hashem, eu acho que está acabando a bateria, então eu vou encurtar o vídeo. Esse que vos falou, então, irmãos, se você quer o verdadeiro dom de Deus, que o maior dom de Deus, que é entender a sua palavra, os oráculos divinos, faça oração, me arrependo dos meus pecados, aceito nosso Senhor Jesus Cristo como meu único Senhor e Salvador exclusivo, e os seus oráculos divinos da palavra de Deus como verdade. Abençoe, então, você que fez essa oração, procure uma igreja, um batismo fiel à palavra e os oráculos de Deus, esse que sou o alfa do Ministério Igreja Nosso Senhor Jesus Cristo, Word Means for Jesus Anointed Church, neste 14 de fevereiro de 2023, terça-feira. Paz e graça em nome de Jesus.